Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Hoje iremos falar sobre um tema, continuando a letra L do alfabeto que eu ensino nesse canal, temas de A a Z, né? Todos os temas que você tem curiosidade de saber sobre a Bíblia, que talvez o seu líder religioso não te fala, não te conta, talvez você não tenha oportunidade de perguntar para ele, talvez você tenha até vergonha de perguntar para ele. Então o canal Iaia Já Orou hoje foi criado com esse propósito, de ensinar a Bíblia para você de A a Z. Depois, quando nós terminar o alfabeto, a gente vai entrar no estudo bíblico normal, ensinando tudo que a Bíblia fala, as doutrinas bíblicas. Depois vamos entrar na profecia, o que a Bíblia fala sobre profecia. Como eu já expliquei aqui nesse canal, as divisões da Bíblia, 5 divisões, que é história, poesias, profecias, evangelhos e cartas. A gente vai entender bem sobre cada livro desses, quais são os livros históricos, quais são os livros cartas, quais são os livros poéticos, quais são os livros proféticos, quais são os livros evangélicos. Eu vou explicar um por um e como que se entende cada livro desses aí. Qual o livro que fala na linguagem poética? Qual o livro que é a história, que narra a história da humanidade? Quais os livros que narra a história do Evangelho? Qual os livros que são tratados como os livros de cartas? E quais são os livros que são tratados como os livros proféticos, que falam do século 21, do tempo de hoje, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com nós, o que está acontecendo nesse exato momento, o cenário total. É sobre isso que eu vou falar depois, dando um estudo profético sobre o estudo de Apocalipse e sobre o livro de Daniel. Então você vai aprender tudo, o que Daniel quis falar sobre a estátua de Nabucodonosor, porque o livro de Daniel é dividido em duas partes. O livro de Daniel é dividido em duas partes. Parte histórica, que é os primeiros capítulos, depois ele entra na parte profética, que são os últimos capítulos. Então o livro de Daniel é em duas partes. Por isso que o livro de Daniel ele foi escrito em duas linguagens, na linguagem hebraica e na linguagem aramaica. Porque Deus permitiu que ele escrevesse nessas duas linguagens, por causa que Daniel ele foi criado numa doutrina judaica, ele era da linhagem judaica, ele era da tribo de Judá, e ele falava a linguagem de origem daquela época, que era o hebraico. Aí depois ele foi adotado com os costumes do rei lá na Babilônia, foi levado como cativo, e aí algumas coisas ele começou a falar em aramaico. Mas eu vou explicar tudo isso dentro do contexto bíblico mais para frente, tá bom? E aí você vai entender sobre profecia, sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos, sobre os livros evangélicos, sobre as cartas, as 14 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, tudo dentro da Bíblia com capítulos e versículos. O que esse canal faz? Eu mostro para você capítulos e versículos para que você possa conferir na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família. Então, sem mais delongas, o tema de hoje iremos falar sobre liderança seguindo a letra L. Na verdade, finalizando a letra L do alfabeto de A a Z que esse canal traz para você, do alfabeto bíblico, temas de A a Z que eu trago para você. Então, hoje eu vou falar sobre liderança. O que é ser um bom líder? A Bíblia ensina, Tom, o que é ser um bom líder? Como eu consigo ser um bom líder diante da sociedade? Como eu consigo ser um bom líder dentro da minha empresa? Como eu consigo ser um bom líder dentro do meu lar? Como eu consigo ser um bom líder diante da sociedade? Como a sociedade ou as pessoas ao meu redor conseguem me ver eu como uma pessoa, um bom candidato para uma liderança? O porquê Jesus ele foi um dos melhores líderes e ele é falado até hoje, ele nunca foi esquecido há cerca de 2000 anos atrás que ele veio nesse mundo. Por que Jesus ele é um bom líder? Por que Moisés foi um bom líder ao reger o povo de Israel? Por que Abraão ele foi considerado como o pai da fé, foi um grande líder? Por que Isaac foi um bom líder? Por que Jacó foi um bom líder? Né? Por que essas pessoas foram grandes líderes? Porque Davi foi um grande líder, por mais que as suas falhas, porque Deus ele não enxerga como enxerga o homem, por mais que teve falha, só que Jesus veio na terra e falou que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque Paulo escreveu 14 livros da Bíblia e foi um bom líder a ser seguido, ao ponto de ele bater no peito e falar: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque João ele foi um bom líder antes
de ser chamado de discípulo, ele era considerado como um filho do trovão, um homem de pavio curto, um homem briguento, um homem que era cheio de ranzinzo, era um homem carrasco, e de repente ele se torna o discípulo do amor. Cristo fala que ele é o discípulo do amor, que João era um homem amoroso, carinhoso, e ali ele foi o único que não fugiu, que não negou a Cristo, que ficou com Cristo até seu último momento, até seu último suspiro de vida aqui nessa terra, a ponto de Cristo virar para ele e falar assim: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, Cristo entregando os cuidados da sua mãe terrestre para João tomar conta dela, ela já na sua idade, chegando na sua idade da velhice, ali, chegando na sua idade matura, ele falou assim: cuida da minha mãe para mim, porque eu tenho que ir terminar o trabalho do meu sacrifício que eu vim fazer aqui na terra pela humanidade. Eu tenho que apresentar esse sacrifício puro, saudável que eu fiz diante do Pai. Então eu vou até lá, cuida da minha mãe para mim. Então olha que ele era considerado um discípulo briguento, depois ele foi considerado um discípulo de amor a ponto de cuidar da mãe de Cristo terrestre. Você compreende? Compreende o que é ser um bom líder? O que é deixar o Espírito Santo atuar dentro da sua vida? Porque quando o Espírito Santo ele entra, ele chega na sua vida, ele causa frutos. E fruto não tem como você forçar um fruto a nascer. Não tem como você forçar um fruto ele nascer no tempo que você acha determinado, no tempo que você acha que ele deve nascer. Não, fruto é fruto, ele nasce natural, ele nasce de uma maneira natural, ele nasce no tempo que ele determinou, no tempo que ele determinou. Quem é esse ele? Deus. Então, é a mesma coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo chega na sua vida, ele causa frutos. E quais são os frutos do Espírito que a Bíblia fala lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, 22, 23? O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Talvez um desses falta em você, então você não tem fruto do Espírito, você ainda está mascarando, você está fingindo ser cristão, você está fingindo o teu Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo realmente atua na sua vida, você tem esse caráter. Você não é briguento com a sua esposa, você não fica nervoso no trânsito, você não xinga, você não fica irritado, você é longânimo, você é paciente, tudo você ora, tudo você entrega na mão de Deus. Isso significa que você tem o Espírito Santo na sua vida e que o fruto do Espírito está brotando dentro de você, ok? Vamos entrar para o tema sobre liderança. Eu elaborei sempre algumas perguntas sobre liderança com capítulos e versículos para que você possa verificar na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, tá bom? Ore sempre por mim, eu estarei sempre orando por vocês, tá bom? Não deixe de orar por mim, para que esse canal possa crescer cada dia mais e as pessoas possam ser alcançadas, e as pessoas possam entender e compreender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. É isso que Deus fala. Examina, estuda a Bíblia, examina as Escrituras, porque você será julgado nela. É nela que você será julgado, a ter vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho de Jesus Cristo, ok? Vamos lá para o tema liderança? Então o tema é liderança. Liderança, finalizando a letra L, tá? O tema passado nós falamos sobre leituras da Bíblia. Eu falei sobre leituras da Bíblia, depois eu falei sobre as colunas da verdade, que foi um tema que foi mais voltado, que eu fiz um enquete. Eu falei sobre as colunas da verdade, mas voltando para o alfabeto, o último tema foi sobre leitura da Bíblia. Como é importante você ler a Bíblia, não só ler, mas meditar e aplicar na sua vida. E agora, finalizando a letra L, iremos falar sobre liderança. Primeira pergunta, Tom, sobre o tema liderança. Qual a primeira pergunta? A primeira pergunta do tema liderança que eu formulei para você fala assim: qual é a forma de um bom líder? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Qual é a forma? Qual é a forma de um bom líder? O que você acha? A Bíblia tem resposta para isso? A Bíblia tem resposta para isso, Tom? Tem. Aonde está escrito isso, Tom?
Qual é a forma de um bom líder aqui na Terra? A Bíblia tem resposta para isso? Tem. Você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículo 21. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Repete para mim a pergunta, Tom, por favor. Vou repetir para você. A primeira pergunta que eu deixei para você, que eu elaborei para você, fala assim: qual é a fórmula de um bom líder? Qual é a fórmula de um bom líder? Onde está escrito isso, Tom? Para mim ver na minha Bíblia, com a minha família e na minha casa. Porque a minha Bíblia é a mesma que a sua, tá? É só você pesquisar. Como você acha capítulos e versículos? Você vai lá, fecha a sua Bíblia, vai ter um índice lá na frente, lá, com todos os livros, o nome dos livros, que eu estou falando aqui, por exemplo. Qual é a forma de um bom líder? Essa é a pergunta. Qual o livro, Tom? Livro de Êxodo. Você vai lá na sua Bíblia, lá na fecha da sua Bíblia, lá você vai achar o nome Êxodo. Qual o capítulo? O capítulo é sempre o número grandão, capítulo 18, e o versículo é sempre aquele número pequenininho que quase não dá para você enxergar, capítulo 21. Então, repetindo a pergunta, qual é a fórmula de um bom líder? Êxodo, capítulo 18, versículo 21, tá? Vamos para a próxima pergunta do tema ainda, liderança. A próxima pergunta fala assim: de quem os líderes devem procurar o melhor? De quem os líderes devem procurar o melhor? De quem os líderes devem procurar o melhor? Tem isso na Bíblia, Tom? Tem isso na Bíblia? De quem eu tenho que procurar o melhor? Para quem eu devo recorrer? A quem eu devo buscar o melhor? Tem isso na Bíblia? Tem. Aonde está, Tom, isso na Bíblia? Eu vou te falar. Você vai lá no livro de Números, no capítulo 27, Números capítulo 27, versículo 16 e 17. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. De quem os líderes devem procurar o melhor? O melhor. Números, no capítulo 27, versículo 16 e 17. Ok? Próxima pergunta do tema ainda, liderança. Liderança. A próxima pergunta do tema, liderança. Fala assim: por que devemos obedecer os líderes? Por que você acha que você deve obedecer uma pessoa que é líder? Porque os líderes são determinados por Deus. Por mais que você não concorde que aquela pessoa é líder, mas foi Deus. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita que isso aconteça. Você entende? Então, muitos são os planos do ser humano, mas quem dá a palavra final é o Senhor, Deus. É isso que está escrito no livro de Provérbios, o homem mais sábio do mundo, que Deus falou que antes dele nunca existiu, depois dele nunca irá existir, que é Salomão, homem. Lógico que teve Jesus Cristo, que foi homem que muito mais sábio, só que Cristo falou isso, Deus falou que o homem mais sábio do mundo foi Salomão, e ele escreveu isso no livro de Provérbios, ok? Que a sabedoria pertence a Deus, só que, né, bem-aventurados aqueles que escutam um bom líder. Então a pergunta é: para quem, por que devemos obedecer os líderes? Por que você deve obedecer o líder? Por que você deve obedecer os líderes? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim. Você vai lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, versículo de 1 a 6. 1 Samuel, no capítulo 24, versículo de 1 a 6. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, ok? Vamos para a próxima pergunta do tema ainda, liderança. Liderança. Próxima pergunta do tema, liderança. São os líderes ordenados por Deus? O que você acha? Eu acabei de falar para você o que Salomão fala. São os líderes ordenados por Deus? O que você acha? Os líderes são ordenados por Deus? Sim ou não? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você. São os líderes ordenados por Deus? Você vai lá no livro agora de 2 a Samuel. A outra pergunta foi 1 Samuel. Agora é 2 a Samuel, tá? 2 a Samuel, no capítulo 1, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 16. Qual a pergunta? São os líderes ordenados por Deus? O que você acha?
Você vai lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 16, e confere se está de acordo com a Bíblia o que eu estou falando, se os líderes estão de acordo com Deus. É Deus que escolhe os líderes? Sim. Por mais que você não concorda, mas tudo acontece com a permissão de Deus, ok? Tudo acontece com a permissão de Deus. Ah, mas e o mal, Tom, que acontece nesse mundo? Deus permite? Talvez quando Deus explicar para você por que ele permitiu certas coisas e a explicação que ele te dá vai deixar você tão envergonhado, vai deixar você tão triste com a resposta, que você não vai ter nem aonde enfiar a sua cara. Essa é a realidade. Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Todo sofrimento, toda pessoa que sofre neste mundo, sofre apenas uma vida. Uma vez nessa vida. Mas aquele que veio a este mundo deixou um corpo de glória, qual eu e você não sabe dizer que corpo que era esse. Teologia nenhuma consegue explicar, eu já falei isso em outros vídeos passados. Arqueologia nenhuma consegue explicar qual era o corpo de Cristo glorioso que ele tinha. Ele abandonou esse corpo, ele está retido num corpo humano, como um corpo meu, como o seu, um corpo humano, por toda a eternidade. E por toda a eternidade ele vai carregar cicatrizes e marcas do meu e do seu pecado, de um pecado que ele nunca, nunca, nunca cometeu. Você entende? Então, quando alguma pessoa perguntar por que está sofrendo, lembre de Cristo, que ele não mereceu nada, ele nunca pecou. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, o salário de não pecado é a vida. E por que ele morreu? Ele fez uma troca. Ele deu a vida que ele ganhou, por ele nunca ter pecado, a mim e a você, e a morte que nós merecia, ele pagou. E ele estará retido a esse corpo humano por toda a eternidade e carregará as marcas que era para estar em mim e em você por toda a eternidade, para que eu e você tivesse uma nova oportunidade, uma nova chance de uma nova vida, e um novo céu e uma nova terra. E essa decisão cabe a mim, cabe a você. Então nenhum sofrimento aqui na terra é comparado ao sofrimento que Jesus passou por mim e por você, para dar uma vida melhor para mim e para você. Isso é fé. Isso é esperança. É isso que Deus quer. Por isso que ele fala: aquele que perseverar até o fim, aquele que negar a si mesmo por causa de mim, esse sim será vitorioso. Para você ser vitorioso numa corrida, você precisa correr primeiro, para você chegar no pódio. Não tem como você chegar no pódio e já comemorar a vitória. Você precisa correr, você precisa suar, você precisa se machucar muitas vezes, você precisa muitas vezes tentar desistir no meio do caminho porque o caminho tá longo, tá difícil, você vai achar que você não vai dar certo, que você não vai chegar na linha de chegada, mas olha para frente, olha para Cristo, ele fala: eu venci ao mundo. E se ele vencer o mundo, ele te dará força para você vencer também. Então não importa o seu problema. Vai avante, vai à frente. Confia no Senhor e ele te dará a vitória. Como diz o ditado, não diga para Deus que você tem um problema. Diga para o seu problema que você tem um Deus maior. Põe isso na sua cabeça. A vitória pertence àqueles que permaneceram com fé, por mais tempo, ok? Não aqueles que teve fé por um determinado tempo e desistiu da fé. A vitória pertence àquele que permanece com fé por mais tempo. Mas uma fé, como se diz, daqueles que não se compra, não se vende. Daqueles que não têm vergonha de chamar o pecado pelo nome. Daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo, assim diz o Senhor. Porque a Bíblia é a boca de Deus. É Deus falando de forma humana. Sem mais delongas, vamos continuar o tema aqui sobre liderança. Então a pergunta que eu fiz aqui: são os líderes ordenados por Deus? Você vai lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 16. Essa é a pergunta.
Essa é a resposta para essa pergunta. Vai na sua Bíblia, por favor, verifique, não fique com as minhas palavras. Verifica todos os textos que eu dou para você, com capítulos e versículos, tá bom? Próxima pergunta sobre isso fala assim, ó. Pelo que deveria ser conhecido os líderes? Pelo que deveria ser conhecido os líderes? Pelo que os líderes devem ser conhecidos? Por qual motivo? Pelo que os líderes devem ser conhecidos? Onde está escrito isso, Tom? Também no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 8, no versículo 15. Também se vai achar resposta para essa pergunta, tá? Próxima pergunta do tema, fala assim: Deus considera os líderes responsáveis por aquilo que eles lideram? O que você acha? Deus, ele considera responsável o líder pelo aquilo que eles lideram? O que você acha? Tem resposta na Bíblia para essa pergunta, Tom? Tem. Aonde está, Tom? Fala para mim, envia na minha Bíblia. Vou falar. Repete a primeira pergunta para mim, então. Vou repetir a pergunta para você. Deus considera os líderes responsáveis por aquilo que eles lideram? O que você acha? Aonde está isso, Tom, na Bíblia? Vou falar para você. Você vai lá na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 15. 2 Reis, capítulo 15, no versículo 3 ao 5. 2 Reis, capítulo 15, no versículo 3 ao 5. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Deus considera os líderes responsáveis pelo que eles lideram? Vai lá e você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Próxima pergunta ainda do tema sobre liderança. Próxima pergunta do tema liderança fala assim: como deveria tomarmos a decisão? Como líder, como nós que foi escolhido para Deus para ser líder, como nós deve tomar a decisão? A pergunta é: como os líderes deveriam tomar as decisões? Como um bom líder deve tomar as suas decisões? Onde está escrito isso, Tom? Você vai lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 19, no versículo 5 ao 7. 2 Crônicas, no capítulo 19, do versículo 5 ao 7. A pergunta é: como deveriam tomar as decisões? Isso está falando de uma pessoa que já é líder. Como deveríamos tomar as decisões? Como deveria tomar as decisões? Líder, você que é líder e está assistindo esse vídeo, aqui está a resposta para sua pergunta. Como eu devo tomar as decisões na minha vida cotidiana? Como eu devo tomar decisões diariamente na minha vida? Como eu devo tomar decisões diante de uma dificuldade na minha empresa, diante de uma dificuldade na minha vida, diante de um problema de saúde? Como eu devo tomar decisões? A Bíblia te dá a resposta. Você vai lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 19, de 5 ao 7. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta, tá? Próxima pergunta ainda do tema sobre liderança. Próxima pergunta, fala assim. A próxima pergunta, deixa eu pegar aqui, fala assim: pode a moral do líder afetar o povo? Pode a moral, trazendo para o tempo de hoje, pode a moral de um líder afetar o ser humano, afetar a humanidade? Pode? O que você acha? Pode ou não? Pode? Responde para mim. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. Pode a moralidade de um líder afetar aquelas pessoas que é regida por ele, aquelas pessoas que vê ele como líder, pode ser afetada? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Para que eu possa ver, vou falar para você. Você vai lá no livro, você vai lá no livro de Esdras, no capítulo 9, versículo 2. Livro de Esdras, é um livro bem pequenininho ali, tá entre o livro de Amós, Abacuque, tá entre o livro ali de Naum, tá bom? Você vai no profeta Daniel, você vai seguindo ali, aí você vai chegar nesses livros que é Abacuque, Naum, Amós, Oséias, ele tá entre esses livros aí, tá?
Então, o livro de Esdras, tá? Você vai lá no livro de Esdras, no capítulo 9, no versículo 2. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim, vou repetir a pergunta para você. A pergunta fala assim: pode a moral de um líder afetar o seu povo, afetar aqueles que vê ele como líder? Onde está escrito isso, Tom? Você vai no livro de Esdras. Livro de Esdras, no capítulo 9, versículo 2. Próxima pergunta do tema, ainda sobre liderança. Próxima pergunta do tema sobre liderança. Fala assim, a próxima pergunta fala assim: qual é uma boa maneira de conseguir que alguém gosta de você? Eu li até pausadamente essa pergunta porque eu deixo todas as perguntas é interessante, mas eu deixo as melhores perguntas pro final, no meu ponto de vista, tá? A pergunta é: qual é uma boa maneira de considerar que as pessoas seguem você? Qual é a melhor maneira de você considerar que as pessoas devem seguir você como um líder? Qual é a melhor maneira? A Bíblia fala sobre isso, Tom? Fala. Aonde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou falar para você. Repetindo de novo a pergunta fala assim: qual é uma boa maneira de considerar que os seus seguidores gostem de você como líder? Qual a melhor maneira de considerar que os seus seguidores gostam de você? Qual a melhor maneira? Onde está escrito isso, Tom? Na Bíblia, você vai lá no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 3. Tem resposta para essa pergunta. Livro de Esther, no capítulo 3, no capítulo 10, versículo 3, tá? Capítulo 10, versículo 3. Repete para mim a pergunta, Tom, vou repetir. Qual é a boa maneira de considerar que os seus seguidores gostem de você? Essa pergunta serve para mim, que sou um digital influente, que estou aqui ensinando para você a Bíblia de A a Z, doutrinas bíblicas, doutrinas de Deus, porque eu costumo falar que a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é Deus falando de forma humana com o ser humano. Então essa pergunta é para mim. O que eu devo fazer? O que você deve fazer, Tom? A pergunta é: qual é a boa maneira de que as pessoas conseguem gostar de você? Qual é a boa maneira de conseguir que as pessoas costumam gostar de você, ou seguir a você, ou gostar do seu canal, ou clicar no seu canal, ou dar um like no seu canal, ou assistir o seu vídeo? Essa é a pergunta. A Bíblia tem resposta para isso, Tom? Tem. Você vai lá no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 3, repetindo novamente a pergunta: qual é uma boa maneira de considerar que os seus seguidores gostem de você? Qual é a melhor maneira de que as pessoas que assistem o seu vídeo no YouTube gostem do seu conteúdo, gostem de você? Diferente a pergunta, a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala dos conteúdos do YouTube? Fala. Como que deve ser um conteúdo para que seja agradável a Deus e que as pessoas possam gostar do seu conteúdo? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Você vai lá no livro de Esther, no capítulo 10, versículo 3. Mas formulando melhor a pergunta é: qual é a boa maneira de considerar que os seus seguidores gostem de você? Livro de Esther, capítulo 10, versículo 3. Última pergunta do tema sobre liderança. Última pergunta. Fala assim: líderes devem servir aos outros? Aquele que é líder, ele deve aprender a servir também? Ou ele deve só mandar? Ou ele deve só dar ordem? Ou ele deve só querer ser melhor que as pessoas porque ele é líder? O que a Bíblia fala sobre isso? Líder, ele deve só mandar, só dar ordem, querer ser melhor que os outros? Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. A pergunta é o seguinte: líder deve servir aos outros? Um bom líder, ele deve servir aos outros? O que você acha? O
que você acha? Vou te dar a resposta para essa pergunta. Você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 26 e 28. Livro de Mateus, no capítulo 26 e 28. Esse foi o tema sobre liderança. Eu peço que você se inscreva no canal, assista esse vídeo até o final. Foi longo, mas é importante, é eficaz para a nossa vida. É um vídeo que faz a nós refletir na maneira de pensar, na maneira de liderar, nossa própria vida, nosso próprio entendimento. Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Meu nome é Tom Santos, ore por mim que eu estarei orando por você, tá bom? Como sempre digo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece eternamente. E se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder, ok? Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva no canal, deixa seu like e que Deus te abençoe. Eu vou pronunciar uma bênção para você. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que o Senhor resplanda o seu rosto diante de ti e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.